Boa tarde, Juliana. Daqui a pouco a gente vai começar uma live sobre arquitetura e saúde com o arquiteto Fabiano Teixeiras. Fabiano entrou. Vitor, boa tarde. Nosso colunista de cinema. Fabiano, mandei o convite aí para você já. Então, vou. Vou te mandar o convite aí, ô Fabiano. Fabiano? Oi, Jorge, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, só não estou te vendo. Rapaz, que doideira. Esse começo ele é sempre tenso, né? É É. que não deu tempo de eu me pentear ainda, então eu acho que é por isso que a minha tela tá escura aqui. Mas que Ah, massa, cara. tá. Mas eu não... Apareci. Ah, apareceu. Tudo bom? Tudo O bom. E aí, como áudio, está? o áudio tá bom aí? Aqui tá chegando bem. Ah, Tá tá. chegando tranquilo. Não, aqui também. Vamos esperar o pessoal chegar, né? Como eu falei, na hora que eu estava te conectando aí, hoje a nossa live é para discutir arquitetura e saúde, né? Principalmente nesse período da pandemia, né? Sim, sim. Aqui, enquanto o pessoal não entra, eu posso falar bobeira, né? Seguinte, estou sentindo uma firmeza danada nesse reflexo da ring light aí no seu óculos. Era meu sonho de consumo ter um olho brilhante assim. Diminuir um pouco. Não, tava bom. Ah, pô, sacanagem. Ah, Você tava com um brilho no olhar que eu falei, rapaz, é porque está deixa entrevistando? eu ver. Ai, ai. É, eu também tô com uma aqui, só que não funciona muito. Aí esqueceu de passar pó aqui na minha cabeleira para tirar reflexo. Você tá bem aí. Ó. Mas Esperar o aí, pessoal Jorge, chegar mais um pouco, né? Daqui a pouco a gente começa, dá mais uns minutinhos aí. tá. De repente a gente pode ir falando de, né, sei lá, de repente pode ir começando algum assunto, tipo como é que tá o clima em Juiz de Fora, e Ô assim vai indo. Fabiano, me falaram que o seu áudio tá um pouco baixo. Rapaz, eu não sei se é a minha voz, eu acho que a minha voz é meio para dentro, cara. Da outra vez eu tinha até tirado a capinha do celular para ver se melhorava. Melhorou alguma coisa aí Oi, no Ana, áudio? tudo bom?
Eu estou te escutando bem, Ah, então mas pede aqui para você me só mandaram uma aumentar. mensagem aqui. Olha só, quem mandou aí melhorou um pouco o áudio ou quer que eu fale um pouco mais alto? Vê aí se. Fala, Guilherme Coura, não some não, que eu vi que você entrou. Aqui funciona assim. O pessoal entra, a gente cita nominalmente que eles ficam sem graça de sair. De sair. Isso mesmo. Eu estou É... falando aqui, ó, se cair o número, eu vou atrás de quem saiu e vou jogar uma praga da arquitetura. Então, Fabiano, a gente sabe, né, que diversos estudos, né, mostram como a arquitetura produz uma série de efeitos, né, sobre a disposição de humor, de comportamento das pessoas, né? E, é, a função, né, do profissional de arquitetura é fazer um estudo de cores, de design, de layout de diversos ambientes, seja em casa ou num ambiente de, né, um escritório e tudo, para que cada elemento seja capaz de cooperar, né, com a missão de promover a Sim, melhoria da experiência, né, da pessoa, né, daquele ambiente que ela vive ali. Então, seja no nível estético ou funcional, emocional, né? Eu queria que você começasse falando, né, o tema da nossa live, que é justamente isso. Como a arquitetura influencia na saúde. o George Jr. Primeiro, quero agradecer o convite, né, para falar do tema. Sim. E é interessante que você já entrou com a pergunta mais difícil de cara, né? Eu gosto quando começa assim, com a pergunta mais difícil, porque não dá Uhum. nem tempo da pessoa preparar, acabar de se arrumar para a live, acender a luz. Mas, mas é uma pergunta interessante que eu acho que a gente tem que desenvolver ela ao longo do tempo. E se o Uhum. pessoal também tiver dúvida a respeito disso, né, durante a conversa que a gente vai ter, é que fique à vontade de colocar as perguntas aqui. Eu não vou conseguir ler porque eu ainda não me adaptei bem a isso. Mas se a Sim. puder ler a pergunta do pessoal aí, por favor, pode replicar que a gente tenta responder. Uhum. Arquitetura, eu acho que assim, a primeira questão ela é interessante porque a arquitetura normalmente está ligada a questões supérfluas, né? Sim. A função da arquitetura, de um modo geral, as pessoas veem assim, é só a beleza. Primeiro, com coisa que a beleza foi só a beleza, né? Sim. Até bicho acha importante beleza, fica mais inchado quando quer atrair a fêmea. Então a beleza, ela tem um lado fútil, mas ela também tem um lado importante, que é a harmonia, que é o bem-estar. E a Uhum. beleza ela é subjetiva, né? O que é bonito para um não é bonito para outro. Sim. Então cada um tem que buscar a sua beleza aí, tanto no espaço quanto na estética em si, se dá valor para isso. Só que a arquitetura ela vai muito além da questão da beleza. E como a gente vai falar especificamente da arquitetura e saúde, só para você ter uma ideia, todo mundo que tem um consultório, um restaurante ou qualquer Sim. ambiente que mexa com saúde, sabe que para ter o alvará da vigilância sanitária, a primeira parte do processo do alvará é exatamente ter o projeto arquitetônico aprovado em conformidade com as normas da vigilância. Então você vê que de cara a arquitetura para todos os ambientes da saúde ela é fundamental para a manutenção da saúde. Então de Sim. cara a gente já quebra aspecto que é só estética, né? E aí o que por exemplo a vigilância cobra? Ela cobra de coisas mais sutis, desculpa, de coisas mais óbvias e densas até Sim. coisas mais sutis, né? Uhum. Então, por exemplo, uma preocupação que todo ambiente de saúde ou de recepção de público tem que ter é que esse lugar tem que ter acessibilidade. E a Sim. vigilância sanitária vai olhar no projeto arquitetônico se esse lugar é acessível, né? Não só com relação a ter portas largas ou rampas adequadas, né? Há outras formas de acessibilidade que eles cobram e a própria vigilância ela cobra coisas que valem para alguns ambientes de saúde e não valem para outros ambientes de acordo com a característica de cada um. Então, em cima Sim. disso aí, a gente vê que a arquitetura ela tem uma função técnica também voltada especificamente para a saúde. Então, por exemplo, falando de ambientes de saúde, uma bancada, né, onde eu coloco lá a pia, que a gente chama de bancada, ela não pode ser feita de qualquer material. Ela tem que ser feita de um material que seja fácil limpeza. Né? Ah, mas eu acho linda uma pia de madeira. Eu também, Sim. e as bactérias também. Né?
Então, a gente Aham. está falando em ambiente de saúde, imagina você ir ali e lavar os seus equipamentos que estão com sangue ou que estão com enfermidades, você vai lavar em cima de um lugar que absorve bactérias, tipo madeiras ou pedras porosas, né? Uhum. Dependendo do ambiente de saúde, você não pode ter nem parede com quina viva, para você ter uma ideia. Você tem que arredondar todas as arestas para possibilitar a facilidade de limpeza desses ambientes. Sim. Tá? E há alguns ambientes que você tem que prever, por exemplo, a questão do câncer. Olha que loucura. Se você tem ambientes que, por exemplo, tem raio-x, você tem que colocar paredes plúmbias, né, que é prever uma película de chumbo na parede para a radiação não sair daquilo. Eu não sei se Aham. incomoda vocês, mas quando você vai tirar um raio-x de alguma parte do corpo, normalmente o médico vem cheio de roupa especial e sai do ambiente. Dá até Sim. vontade de você sair do ambiente junto e fala, pode mandar a foto lá, porque eu não vou ficar lá dentro, né? Uhum. Mas por que, que o médico se protege? Porque ele está o tempo todo acionando aquele gatilho de raio-x e essa radiação ela causa alguma disfunção nas células do corpo. Então você vê que de uma forma mais bruta, se você não prepara a arquitetura para o lugar, ela pode causar câncer nas pessoas. Olha que Sim. louco. E aí a preocupação, mas isso é só a questão do médico. Alguns estudos falam até de antenas de celular. Ainda é um caso polêmico, tem poucos estudos conclusivos, mas alguns estudos falam que até 50 metros emite alguns tipos de radiação, mesmo que não ionizantes, mas que podem causar câncer, como o cigarro pode causar câncer, por exemplo. Uhum. Falei muito. No início no início que você começou a falar, é a questão de acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, muitas pessoas pensam só numa rampa. Queria que você Sim, citasse, né, acessibilidade, por exemplo, em um prédio. Além da rampa, né? O que mais? É a largura do corredor, é o sim, elevador que a pessoa né, daquele prédio. Então, queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, assim. O que é acessibilidade além da rampa que a gente conhece? então, cara, eu e a Thais Altomar, que trabalha na prefeitura exatamente nessa área, né? A Thais Altomar tem Sim, a deficiência Thais. de locomoção, teve pólio, então ela é cadeirante, vamos dizer. Uhum, E a gente discute muito sobre isso. E ela, né, como vive isso, ela fala, olha, é lógico que as barreiras físicas, elas são fundamentais para que as pessoas com deficiência consigam ter autonomia e chegar nos lugares. Mas há várias outras formas de acessibilidade e uma delas é comportamental. Mas hoje vamos falar só da arquitetura. A gente classicamente acha que o deficiente é quem anda na cadeira de roda. Essa uhum, muitas vezes é uma deficiência permanente, né? E algumas vezes a gente vai projetar a casa e já pensa para a pessoa, olha, como você vai morar na casa, sei lá, 10, 15, 20 anos, já parou para pensar que um dia você pode ficar velho e com dificuldade de locomoção por causa da idade? Então, sim, muitas vezes a gente pensa na acessibilidade óbvia, que é quem é cadeirante. Então, para cadeirante, a gente tem que ter, óbvio, rampa acessível, que não pode ser inclinada demais, uhum, senão o cadeirante vai ter que ser tipo aventureiro, né? Hot Wheels, descer rampa super inclinada, e não é essa a ideia, ele não consegue descer nem subir. Você vai ter que ter, quando não é permitido ter rampa, vai ter que ter alguma plataforma, as portas têm que ter uma largura adequada, elas têm que ser protegidas embaixo, porque muitas vezes o pé do cadeirante chega antes nessa porta e começa a estragar a porta. Você tem que ter barras perto do vaso sanitário para a pessoa poder sair da cadeira de roda e se transferir para o vaso. Né? E por falar em vaso, tem um vaso que por muito tempo foi vendido como vaso acessível, é um que tem um buraco assim na frente. Aquilo é uma desgraça. Aquilo, se a pessoa não tem movimento na perna, na hora que ela vai para cima do vaso sanitário com aquele buraco, a perna agarra ali. Então aquilo eu sim, não sei porque foi inventado, nenhum deficiente físico gosta daquilo ali. Tá? Agora, essa é a acessibilidade óbvia. Mas e o cego? Será que sim, ele consegue chegar num prédio público e se locomover com autonomia? Né? O que precisa? Para ele, talvez uma rampa não faça diferença nenhuma. Né? E o surdo? Né? Agora, essas são as óbvias. Mas e a gestante? A gestante ela tem uma dificuldade de locomoção circunstancial. E a uhum, gente esquece que, além dessa, tem umas outras que não são tão circunstanciais, que são, por exemplo, e a criança? Né? E a criança que é pequenininha, e a criança que está rastejando.
como que a nossa casa é programada para que essa criança tenha autonomia. Porque a acessibilidade, ela fala em autonomia. Né? Ah, mas a minha criança tem que ficar lá no cercadinho dela. Sim, Montessori, por exemplo, fala que isso retarda um pouco o desenvolvimento. Não tem problema nenhum daqui a 2, 3 anos. Né? Mas no montessorismo, por exemplo, se fala em dar autonomia, e aí tem aquelas camas bonitinhas no chão, os Sim. brinquedinhos e armários com coisa que ela pode mexer está na altura dela. Né? Essa aí é o começo da vida, então há uma acessibilidade para o começo da vida. E Sim. para o fim da vida? Os idosos, hoje em dia, apesar de terem a gente viver muito mais e a gente ter muito mais saúde, continua havendo problemas de locomoção. Né? Os nossos movimentos já não são tão amplos, a nossa perna já não se mexe com tanta facilidade. Então, há uma tendência de quando a idade vai avançando muito, por exemplo, eu daqui a uns 2 meses, Sim. eu vou ter algumas dificuldades, por exemplo, de caminhar. Então, se na minha casa eu tenho tapetes com borda alta e a minha perna basicamente arrasta, imagina o perigo que isso aí representa. Sim. Né? Ou uma iluminação ruim, na hora que eu acordo, se eu tenho uma parede toda espelhada e a minha cabeça já não está batendo muito bem, na hora que eu Uhum. acordo e estou olhando uma parede espelhada, eu posso me enganar com aquilo. Então, até isso dificulta a acessibilidade. Então, a acessibilidade ela é muito mais do que rampa, igual você falou, nesse sentido. Sim. Há realmente muitos outros elementos e como cada projeto ele é único para uma pessoa, cada deficiência também precisa de um projeto específico para pensar nessa pessoa. Uhum. Hoje, Juiz de Fora, né, os projetos que estão feitos, qual que é a sua avaliação, assim, né, os prédios, até casas mesmo, já estão pensando nisso? Ô Jorge, eu vou te falar uma coisa que você sacaneia, que a gente combinou por 5 dias as perguntas que você ia fazer. E essa não estava. Mas é ótimo isso, é muito bom. Porque também dá uma dinâmica na conversa. Eu, sobre os prédios de Juiz de Fora, eu tenho uma crítica muito feroz. O que acontece é que ambientes acessíveis, de uma forma geral, tendem a ser um pouco mais caros para construir. Porque, por exemplo, um banheiro pequeno dá para mim, dá para mim, eu que sou bípede, eu posso chegar no banheiro lá e fazer o meu pipi normal. Se eu Uhum. tiver numa cadeira de rodas, esse banheiro, de cara, se a porta tiver 60 centímetros, eu nem entro. Se ele não tiver um espaço de giro lá dentro, eu entro, mas não consigo fazer nada. Então eu já tenho que ampliar o tamanho desse banheiro. O arquiteto, por obrigação legal, ele tem que prever a acessibilidade de acordo com cada tipo de imóvel. Tá? A gente assina no nosso documento que é apresentado para a prefeitura que, olha, eu estou falando que esse imóvel é acessível por isso, por isso, por isso, ou eu falo, esse imóvel não precisa de acessibilidade. Os imóveis particulares, né, se eu for projetar, por exemplo, o George Jr., eu não preciso necessariamente colocar acessibilidade em tudo, se você não quiser. Você fala, eu quero as Sim, minhas portas de 60, ok. Se um dia você estiver pesando 200 quilos, talvez você não entre também. Mas a gente não pensa em todos os problemas lá para frente. sim, Então, os ambientes particulares, eles permitem exceções. Os ambientes públicos, nunca. É igual a Mari falou, os acessos são horrorosos. Sim, os acessos são horrorosos. A Prefeitura de Juiz de Fora tem um departamento que serve para aprovar projetos arquitetônicos. Então, você submete seu projeto à aprovação deles e eles vão falar o seguinte, olha, isso é um prédio e o prédio tem que ter acessibilidade. É obrigado a ter. Por quê? Não é só para uma pessoa, é para várias pessoas. Então, tem que seguir todas as normas da BNT 9050. E aí, eles te dão pau, eles falam, olha, o seu projeto não está correto. O seu projeto falta isso de acessibilidade, o seu projeto falta barra, o seu projeto falta rampa. Ok. sim, Nesse mesmo prédio da prefeitura acontecem os encontros, me parece que é a secretaria, o departamento da pessoa com deficiência de Juiz de Fora. Os encontros acontecem lá e a Thaís Altomar, que é cadeirante, com vários outros membros dessa equipe que são deficientes físicos, tem que ir nesse prédio. Quem sim, conhece esse prédio sabe que não tem como entrar no prédio. O prédio tem uma rampa que nem bípede, nem aventureiro entra naquilo ali. E na hora que sim, você chega, o porteiro, se você é cadeirante, o porteiro fala, você quer que eu te empurre? Isso está fora das normas. Porque isso não gera autonomia. sim, Se você consegue, sei lá, sua cadeira de roda é um troller, e aí você sobe aquela rampa,
Aí você consegue chegar lá no terceiro andar, onde acontecem as reuniões do Departamento da Pessoa com Deficiência de Juiz de Fora. Os banheiros têm degraus para entrar. Já viu sim. isso na sua vida? Os banheiros da prefeitura têm degrau. É, E as portas são de 60. Então, há um paradoxo, há um contrassenso que a prefeitura te exige um monte de coisa e tem que exigir. E por que eles não fazem isso lá? sim. As nossas ruas têm buraco para todo lado. Eu, quando dei aula na faculdade de arquitetura, uma das coisas que eu fiz com os meninos foi: vamos andar de cadeira de roda para o Juiz de Fora? Cara, impossível, impossível. As calçadas são inclinadas com relação às ruas, são esburacadas. Os pisos podotáteis, né, que são aqueles que têm bolinha ou setinha para Sim. quem tem deficiência visual andar, eles têm uma função estética no Juiz de Fora. Eles acabam em poste. Então, quem é cego e estiver seguindo aquele piso, vai bater no poste, vai bater na lixeira ou vai cair no meio da rua. Então, é Correto. ridículo. Eu não sei quem faz isso na nossa cidade. E aproveitar o acesso, né, que daqui a pouco esse negócio vai estar no ar, que tem uma grande penetração na cidade. Daqui a pouco alguém da Prefeitura de Juiz de Fora me responda, pode responder em texto aí depois, por que vocês não cumprem o que é norma? Vocês são um ambiente público que as pessoas têm que chegar, que os cidadãos que pagam imposto têm que ir aí, por que vocês não cumprem? Porque eu cumpro não é só porque é obrigação, eu cumpro porque as pessoas precisam disso. Principalmente numa cidade como a nossa, né, que tem uma população grande, idosa, né? Então, Sim, seria o momento de reavaliar, né, e fazer todas as adaptações, seguir todas as normas, né, necessárias. sim, sim. Uhum. E pensando, Segundo eles é caro, né? Segundo sim, eles é caro. Eu já tive lá na prefeitura, nesse lugar específico que eu estou falando, e eu sei que com 11 mil reais eles resolvem o problema da acessibilidade. E eu sei que há um acordo com o Ministério Público que fala que a prefeitura está sem dinheiro, então a gente perdoa eles. Mas sim, o comerciante que tem a lojinha lá há 200 anos, um dentista que tem a loja há 1 milhão de anos, esse tem que fazer agora, porque senão vão fechar. Aí tira o ganha-pão do cara. E na hora que tira o ganha-pão do cara, eu acho que eles esquecem que quem gera o ganha-pão da prefeitura é esse cara que eles estão tirando o ganha-pão. Então é um contrassenso. então fica o questionamento aí, né, para a prefeitura É, responder depois para a gente. E agora falando mesmo, né, na parte interna da casa, né, que é o propósito da nossa live. É, arquitetura e saúde. Como uma casa ou apartamento com uma ventilação adequada, principalmente nos dias atuais que as pessoas, que nós, né, estamos há mais de 4 meses, né, dentro de casa, ou deveria estar, né? Então, assim, o que a gente pode fazer se a nossa casa ainda não é, é o ideal, né? Se na nossa casa não é o modelo. Por exemplo, vamos falar de ventilação, né? Que a gente sabe que a ventilação é importante para o ambiente, principalmente para prevenir, né, várias doenças como rinite, sinusite, principalmente nesse período que a gente está também, né, do inverno. sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, George, deixa eu te falar. Essa pergunta a gente tinha combinado e eu não consegui pensar uma boa resposta. Olha só que sacanagem. Chegou até uma resposta, uma outra pergunta. Em uma casa residencial, qual a prioridade para os idosos? Então, enquanto isso, eu vou pensando, Mary, você me salvou aqui, porque essa pergunta que o Jorge fez eu ainda vou ter que pensar um pouquinho para responder. Prioridade para os idosos, eu acho que depende muito do idoso e da dificuldade específica que ele tem. Né? De uma maneira geral, a capacidade de locomoção e articulação da pessoa idosa ela vai diminuindo com o tempo. Coisas de saúde mesmo, né? A idade ele vem trazendo artrite, essas coisas que dificultam a locomoção. Então, se você pensar o caminhar dentro de casa, se você tem móveis muito abaixo do nível do olho, se você tem tapetes no chão, coisas que permitem que a pessoa bata e tropece, isso a gente tem que tirar, por mais bonito que seja. Ou colocar tapetes que eles são específicos, que eles têm uma fitinha de borda e que a borda fica colada no chão. Tá? Então evita que abra, né, que dê aquelas bocas assim, um tapete para você enfiar o pé embaixo. Um outro lugar que é perigosíssimo para idoso é o box. O box, muitas vezes a gente é um pouquinho mais articulado, escorrega ali dentro. Então, comprar 2 barras aí em lojas na cidade, 2 barras de apoio, já fazem uma diferença grande, tá?
o idoso consegue entrar ali, ele se apoia, ou qualquer coisa que escorregue dentro do box, ele tem um ponto de apoio mais fácil. Agora, se ele tem uma dificuldade maior ainda de locomoção, de ficar em pé, tem que ser adaptado. Por exemplo, algumas cadeiras que a gente consegue colocar dentro do box, o idoso entra, puxa a cadeira, senta, acabou o banho e você abaixa. Tá? Mas as adaptações elas têm que ser sendo feitas à medida da necessidade mesmo da pessoa idosa. Tá? Com relação à ventilação, Jorge, a ventilação é muito importante. A vigilância sanitária, inclusive, preconiza para o ambiente de saúde. Agora, infelizmente, com o nosso adensamento, com as obras do jeito que vão sendo feitas, e como os centros da cidade vão ficando cada vez mais caros, a tendência é que ele vai diminuindo os espaços dos nossos imóveis. E Sim, há uma regra recente que permite, inclusive, que o banheiro não tenha ventilação natural. sim, Então, você imagina que delícia você ter um lugar onde você vai deixar os seus dejetos, que fedem por natureza e que estão cheios de bactérias e germes. Você não precisa de uma ventilação nisso, você pode ter um ventokit, né? Já permite algumas vezes que cozinha não seja ventilada. sim, Então, a ventilação ela é fundamental, não só para germe, mas para várias outras questões. Tá? Há muitos anos atrás, antes de ser arquiteto, eu estudava algumas outras coisas e panfletava para ganhar um dinheirinho. E sim, um lugar que eu panfletava era ali em frente ao Pro Música. Então, quando tinha show ali, eu falo, beleza, eu vou ficar aqui, na hora que sair eu vou panfletar tudo correndo, né? Eram coisas culturais que eu panfletava. E tinha uma pipoca famosa ali, que era a pipoca do Carlão. sim, E aí eu conversava muito com o Carlão era bem sucedido na área de vender pipoca. E aí um sim, dia eu tô vendo que o show tá quase para acabar, ficava ele e a esposa, e tá o Carlão com a panela com óleo, fritando só o óleo há um tempo ali, perto do horário do fim do show. Eu tô assim, caraca, que coisa que é essa? Né? Ele vai fazer mais uma rodada de pipoca? E aí a esposa dele olhava para aquele corredor grande para a música, e na hora que começava a sair o pessoal do show, ela virava para o Carlão, o pessoal tá saindo. Sabe o que o Carlão fazia? Jogava água naquela panela fervendo com óleo. E na hora sim. que joga água em panela fervendo, o que acontece? Sobe aquele O cheiro, aquela cheiro. fumaça, e aquela fumaça ia para dentro do corredor. E isso é hipnótico. Porque se ele simplesmente estivesse do lado de fora com a pipoquinha dele, as pessoas iam passar. Mas como elas vinham pelo corredor com aquele cheiro, enchendo o nariz desde lá do começo até ali, o que, que acontece? Sim, Aumentava o desejo de consumo. Então, por que, que eu estou comentando isso? É porque algumas coisas dentro da nossa casa, por exemplo, cozinha integrada é linda e maravilhosa, mas se ela deixar cheiro de fritura na casa o dia inteiro, ou se ela for muito fácil, muito perto da sala, que a gente já está vendo Netflix, né? Principalmente agora que está de sim, quarentena, se ela manda cheiro o tempo todo para onde eu estou, e se ela é muito fácil, só de esticar a mão, chegar e pegar, qual que é a minha tendência alimentar? É igual amendoim. Se você sim, tiver 1 quilo de amendoim, você vai comer 1 quilo de amendoim. Então, qual que é a estratégia? Você coloca no potinho e deixa o potão lá dentro. Então, você come aquele potinho compulsivamente. Acabou de comer, você fala, ih, tem que ir lá. Mas se esse potinho estiver cheio, 1 quilo de amendoim, você come 1 quilo de amendoim. Então, a arquitetura, se ela gera facilidade de consumo, ela gera um hábito alimentar ruim, o que vai gerar obesidade. E hoje em obesidade dia, nada com com as cozinhas americanas, né? Então é um sim, perigo, né? Assim. sim, exatamente. A cozinha americana e os nossos hábitos que já não são bons. Então, junta tudo de Sim, bom, né? Você vê, por exemplo, a gente está fazendo um vídeo aqui agora, que o vídeo ele é vertical, mas a vida inteira, cinema, TV, sempre foi horizontal. Por que, que atualmente os vídeos começam a ser produzidos na vertical? Porque a gente tem preguiça de fazer isso. A gente está falando disso. A gente é tão acomodado, a gente gosta de tão pouco esforço, que as sim, pessoas correm atrás para atender ao nosso pouco esforço. Então os vídeos são verticais porque eu não quero pegar o celular e fazer isso. Ah, mas é ergonomia. Mentira, segura assim, a conta é na mesma, entende? Então, essas facilidades que a arquitetura vai gerando, elas são perniciosas. E aí eu estava falando de, por exemplo, gerar obesidade. É, poucas pessoas sabem, teve uma pesquisa recente, se vocês buscarem vocês vão ver, mas poucas pessoas sabem que a obesidade, ou melhor, do sobrepeso para cima, sobrepeso IMC entre 25 e 30, do sobrepeso para cima, há uma tendência de você estar mais suscetível a câncer de pâncreas, rins, fígado e um monte de coisa. Sobrepeso. Obesidade, a coisa fica bem pior.
Quer dizer que eu vou ter câncer? Não, como fumar não vai ter câncer, como beber não vai ter câncer. Mas aumenta a predisposição. Então, a arquitetura, na hora que ela gera uma série de facilidades, ela pode gerar esses perigos colaterais. Sim. Outro ponto importante é a questão da iluminação também, né, Fabiano? Queria que você explicasse, principalmente assim, a luz branca daquela outra luz mais amarelada, que tipo de ambiente que ela é, né? Isso influencia também na saúde? Jorge, eu acho que, quer dizer, eu acho terrível, né? Com certeza a luz influencia. Sim, Mas, de novo, eu vou trocar minha cor e eu vou ficar saudável. Não, porque, na verdade, a luz, a arquitetura, os espaços, eles são facilitadores e não sim, determinantes de você ser doente ou não. Então, voltar ao tema. Tem gente que fuma até os 105 anos de idade e fuma a vida inteira e não tem câncer. Mas o cigarro, ele aumenta a propensão a ter câncer. sim, Se eu tenho um ambiente lúgubre, escuro, pouco iluminado, a minha tendência é que eu fique um pouco mais interiorizado. Então, um lugar de meditação, por exemplo, não pode ser mega iluminado, ele tende a ser muito acolhedor. Mas o acolhedor não é bom para tudo na vida. Porque se eu estou sempre interiorizado, sempre só olhando para dentro e não coloco isso para fora, isso tende a virar uma depressão. E sim, depressão também é um problema de saúde. Tá? Então, você tem luzes mais acolhedoras, que são as amareladas, as luzes quentes e mornas, e tem luzes mais claras, que são as brancas, para ponto comercial, que eu preciso destacar algumas coisas especificamente, varejão, supermercado, eu preciso de luz clara, né? Mas algumas vezes eu preciso, em ponto comercial, umas luzes mais focadas, mais quentinhas, depende do estado de espírito que eu quero gerar na pessoa. E a uhum, luz, ela está relacionada diretamente com uma outra coisa que é a cor. Não existe cor se não tiver luz, porque a cor, na verdade, é um reflexo lumínico. Né? Ela sim, absorve algumas ondas e devolve outras. As outras são chamadas cor, rosa, azul, amarelo. E aí o que acontece na prática é que a cor, ela tem três tipos de influência. Uma que é psicológica, a outra que é cultural e a outra que é física. sim, Cultural tem a ver com o que eu aprendi sobre aquilo. Então, o preto, para a gente, de uma forma geral, lembra luto. Mas é porque o preto, como é falta de reflexo de luz, ele é introspecção, que tem a ver com um pouco, poxa, a pessoa morreu, espera, agora deixa eu reavaliar o valor da vida, né? Então a gente se veste de preto. Mas o preto não é vestido como luto em todos os lugares. Mas sim, na nossa cultura, o preto ou é coisa de arquiteto, o arquiteto é famoso por só usar preto, né, pretinho básico, ou tem a ver com luto. Então, nossa, a pessoa está sempre de preto, ela está para baixo. Não. uhum, Mas se eu sempre ouvir isso, na hora que eu ver uma pessoa de preto, eu fico, puxa, vou ficar até solidário, o Jorge ali que está de preto. sim, Então, essa é uma questão cultural. Há uma questão que está relacionada um pouco com isso, que é psicológica, né, cultural também, que a cultura também gera psique. Mas você vê, o vermelho é cor de menino ou de menina? A resposta é de nenhum dos dois, né? Você falou assim, sim. Fabiano. No fundo, o vermelho não é cor de menino nem de menina, mas no dia que eu descubro que eu vou ter uma menininha, o quarto vai ser rosa. E Só que hoje ainda é assim. Eu vi que, eu sei que muitos quartos, já vi vários projetos também, usando quarto de bebê cinza, né? Essas cores mais sim, neutras. Mas quando a pessoa procura um arquiteto, ela ainda quer o azul para menino e o rosa para menina, ou isso já está mudando? então, Jorge, que massa isso. Eu acho que está mudando, tá? Uhum, Mas as mudanças também elas não são de uma hora para outra, tá? sim, E é engraçado você pensar em rosa e azul e vermelho, é porque culturalmente, se você pegar, por exemplo, os deuses da guerra, o Superman, qual a cor da capa desse povo? sim. Vermelha. As, é, Então, o vermelho sempre esteve ligado a estar agitado, a virilidade, a masculinidade, uhum, historicamente. Qual que é a cor do manto de Nossa Senhora? Qual que é a cor do manto de Afrodite? Azul. sim, Olha como hoje em dia a gente faz o contrário, né? O vermelho sim, é mulher, né? Então, culturalmente, isso já foi o contrário. E aí, o interessante é que talvez, se fosse pegar só a questão machista, que o homem é o viril, que vai para fora, e a mulher que está para dentro, tem mais a ver o azul ser da mulher, o vermelho ser do homem. Porque aí entra uma questão física. E o uhum, vermelho, ele atinge algumas questões do nosso cérebro
que eles ativam a agitação. Se você tem um ambiente que é todo vermelho, você pode saber que você vai estar um pouquinho mais agitado ali. Se você tem um ambiente que é mais verde, mais tom frio, você fica um pouco mais recolhido, você é influenciado para isso. E aí, e se o cara for cego? Influencia da mesma forma. Porque cor não tem a ver com o olho, tem a ver com a luz que está chegando na gente, a frequência lumínica. Tá? Então, uma vez eu dando uma palestra sobre cor especificamente, tinha um menino cego, que era quase um X-Men, que virou e falou assim, cara, quando o ambiente é todo vermelho, eu sinto. Ah, para! Ele falou, não, a temperatura do meu corpo aumenta um pouco. Porque na prática, como a luz vermelha está pegando no corpo, o cérebro, Sim, apesar de não estar vendo, ele aumenta um pouco a velocidade da circulação sanguínea, que aumenta a temperatura do cara. Por isso, cor quente. Olha que legal. sim, Né? muito bacana. E isso aí, por exemplo, no comércio, por que o McDonald's é vermelho com amarelo e não é azul? Porque ele tem a ver com acelerar algumas questões do estômago, aumentar a fome, aumentar o desejo de comer, que são amarelo e laranja, e o vermelho é porque é para ser rápido. Você tem que comer e sair fora para dar espaço para outro. E aí os caras Sim, fizeram esses estudos e depois disso, outros lugares vão todos... Vende empada, é amarelo. Padaria, é amarelo. O pessoal vai repetindo sem saber, mas acaba acertando sem saber também. E aí, assim, mas isso serve para o mercado. É mesmo? E se você faz isso dentro da sua casa? Você põe um ambiente todo vermelho, vermelhão mesmo, carmim. Você acha que seu estado de humor vai ser comum? Ou você vai virar um tarado, sei lá, porque dizem que o carmim é a cor do amor. Não, mas na sim, verdade, assim, a tendência é que você fique agitado. E aí eu vejo muito cliente, mas eu adoro vermelho. Olha, não fica 2 meses na parede. A pessoa pinta e enjoa muito rápido, porque é muita excitação no sentido de agitação. Como os verdes, a mesma coisa. Tá? Então esse equilíbrio, essa tendência ao cinza é quase normal, né? Porque a gente cansou dos excessos. sim, sim. Na cozinha da minha casa mesmo, eu tinha colocado. Eu tava, né, naquela época do vermelho e tudo, então meu jogo americano era vermelho, porta-bucha vermelho, até que um dia eu cansei, assim, porque aquilo fica cansativo, assim, para as vistas, né, assim, eu senti isso, assim. Mas te despertou o seu lado cozinheiro, quem te acompanha aí nas suas redes sociais, sabe que você virou um cozinheiro de mão cheia agora, né, Pois é. cara? É, e a questão das plantas, né, Fabiana? Hoje a gente vê vários modelos de plantas, supermercados, né, hoje em dia todos vendem plantas, né? Então, Sim. assim, queria que você falasse também, né, da questão de plantas não só em casas, mas também em apartamentos, né? Essa questão. Então, isso é interessante que eu conversando com uma outra arquiteta, né, e com uma tia minha que é médica, eu falei, vou falar sobre arquitetura e saúde. Aí uma falou, olha, Fabiano, o que eu percebo muito é que nos hospitais, hospital não é um ambiente que você vai porque, oba, né? Ou, Sim, não, vou fazer um check-up. Não, puta merda, vou fazer um check-up, se der algo errado. Então já é um ambiente de tensão, que você não vai no hospital normalmente porque está bem. E aí, como ele gera um estado de ansiedade, um estado de tensão, a minha tia começou a observar que nos hospitais onde ela trabalha, Santos, alguns lugares mais de ponta, o que a arquitetura hospitalar tem feito é gerar elementos que lembrem a natureza. Não necessariamente planta, porque é difícil de higienizar, mas ambientes que acolham, que te lembrem a natureza, que te tirem essa correria do estresse do dia a dia. E sim, aí a arquiteta que eu conversei, ela falou, isso chama arquitetura biofílica, que é uma coisa que está na moda. Porque cada vez mais a gente está acelerado nas coisas que a gente faz, a gente não tira a mão de informação o tempo todo. Celular, por exemplo, quem vai no banheiro aqui e leva o celular? Que levante a mão. todo mundo, Entendeu? né, Mas praticamente. por quê, cara? O que vai acontecer? Que informação que a gente vai perder se estiver fazendo o número 2? Estou lá, concentrado no número 2, mas estou ao mesmo tempo lendo. Se der um like para a bobeira que eu falei, o que eu tenho que fazer no banheiro que de tão urgente que eu não posso largar o celular? Sim, Então há um desespero, uma necessidade de informação o tempo todo concreta, asepsia, e a gente se perde nisso. E os contatos com a natureza, com fogo, com mar, com vegetação, com essas coisas, elas desaceleram um pouco a gente. Então, o verde, a natureza, ela tem essa propriedade de desacelerar a gente, trazer a gente um pouco mais para o que a gente devia ser.
Então, há essa tendência, cada vez... Aí, ó, temos um modelo de Juiz de Fora mais novo, com muito verde ao redor. Né? Se esse hospital da Unimed, ali perto da BR, ele tiver aberturas para esses lugares, aberturas visuais, né? Você pode ter vidro, para impedir que entre mosquito e essas coisas, há uma tendência que se acalma. Há um hospital aqui mais no centro, que de vez em quando o pessoal toca piano. Tá? Então, essas coisas, elas trazem um reequilíbrio. Tá? Elas diminuem o estresse, diminuem a ansiedade e aumentam um pouco a imunidade. Então, hoje em dia, a gente vê muito em falar, pô, mas meu apartamento é minúsculo. Ok, põe um jardinzinho vertical. Põe uma hortinha vertical com poucos vasos, com manjericão, com, sei lá, com coisa que você possa colher na hora, sabe? E isso acalma um pouco. Né? Pode parecer estranho, mas acalmar faz muito bem para a saúde. Né? A agitação, Sim. ela tira a gente do nosso centro. Uhum. Teve, né, a Ana tinha feito uma pergunta, questão de idosos, e questão de imóveis também, né? Menos na arquitetura é mais, né? Queria que você falasse Sim. sobre isso. Ô, Jorge, eu acho que você já fez arquitetura e está escondendo da gente. Isso aí vale para arquitetura, né? Vale para moda. É, eu, eu, eu tenho muito receio de frases que sirvam para tudo, porque eu não acho que somos iguais em absolutamente nada. Um ser humano não é igual ao outro em nada. Não somos e temos necessidades de percepções e de contatos diferentes. Eu deveria ter direito à educação como qualquer outro, independente de ser homem, mulher, bicha, preto, branco. Independe disso, eu deveria ter acesso a questões básicas, Sim. fundamentalmente a educação. Isso aí me permite acesso a várias outras coisas. Uhum. Agora, tirando isso, nós somos muito diferentes. Se você pegar os ingleses por uma questão de cultura, por uma questão de, sei lá, de série de coisas que esses caras já têm, que são milenares, você vai ver a decoração deles, para mim, dá vontade de sair correndo. Tem tapete até no teto. Tem Sim. tapete na parede, no chão, no teto, no móvel. Você fala, cara, que zorra. Isso aí junta até poeira, mas eles não estão nem aí para isso. Há pouco tempo atrás eu vi a casa da Ana Hickman e o pessoal metendo pau, porque a casa dela era toda branca, tudo branco, não tinha nada, Uhum. era super menos. Então, nesse caso, seria mais. E o pessoal falou, nossa, que lugar frio, que lugar sem contato, que lugar sem humanidade. Humanidade de quem? Se ela Sim. gosta daquilo ali, esse é o espaço para ela. Mas realmente é uma tendência que o excesso é o que a gente está vivendo hoje, excesso de informação, excesso de opinião, excesso de tudo, né? Talvez Sim. falta de empatia, falta de amor ao próximo, mas o excesso no resto a gente tem tudo. E aí, nesse sentido, de repente, sim, a gente tem que diminuir um pouco a quantidade de acesso ao celular. Desculpa, acessa, vocês vendem acesso à internet, mas não precisa ser, né? A gente não precisa usar isso o tempo todo. E na arquitetura a mesma coisa. Eu acho que muita, mas muita informação é tirar a nossa atenção para fora o tempo todo. E na hora que eu estou com a atenção para fora, eu não estou com a atenção onde é mais importante, que é dentro de mim. Então, na hora que eu estou com o celular o tempo todo dando as minhas super opiniões sobre política, eu não estou pensando sobre política. Na hora que eu estou ali o tempo todo dando like e dislike, eu não estou pensando sobre se isso é importante para mim ou não, ou o que é importante para mim, porque eu tenho que estar o tempo todo respondendo às informações do meio externo. Então, a Sim. arquitetura, imagino que tem o mesmo risco. Né? Muita informação, ela cansa, muita cor, muita coisa acaba cansando. Uhum. E hoje, em tempos de Covid, né, ô Fabiano, quais são as dicas que você dá, né, para a pessoa que está em casa aí, né? Você já fez uma coluna sobre isso, né, adaptando a sua casa e tudo. Queria que você falasse um pouco também, até quem quiser acompanhar depois no nosso feed tem um link também, a pessoa pode procurar com essas dicas, né, para Sim, adaptar a casa. então, é, assim, eu tenho muito medo, Jorge, de, né, da informação hoje em dia, porque hoje em dia a Terra é plana, a Terra é quadrada, a Terra é redonda. Então, hoje em dia, a informação ela não está mais ligada à ciência, né? Sim. E aí, porque todo mundo tem a sua opinião atualmente. Então, falar de Covid pior ainda, porque nem os cientistas mesmo sabem responder. Agora, Uhum. de um modo geral, o que se sabe é que excesso de proximidade, aglomeração, falta de máscara, espirrar um na cara do outro são coisas que transmitem, né? Porque isso aí está na saliva, está na mucosa, né? Então, como as pessoas
não usam máscara na rua, como as pessoas cospem na rua, como a gente sua, encosta nos lugares. A tendência é que a gente vá pegar esse vírus, de alguma forma, e trazer para dentro de casa até um certo momento de forma passiva, porque, pelo que se sabe, por enquanto, é que se não tiver contato com mucosas, via respiratória e esse tipo de coisa, você não vai pegar o raio dessa doença nova aí. Só que na hora que eu chego em casa com roupa suja, tênis sujo, coisa de mercado suja, e coloco em qualquer lugar em casa, na verdade eu estou deixando o vírus ali um tempinho, que daqui a pouco eu vou encostar naquilo, coçar o olho, enfiar dentro do nariz, na boca. Né? Então, o que a arquitetura poderia ajudar? Algumas questões elas são físicas, mas o que eu vejo é como o nosso uso da nossa casa pode ajudar. E um Sim, deles é o seguinte, assim, chega em casa, você tem o hábito de entrar com tênis ou com sapato que veio da rua em casa? Porque antes dessa doença eu já não fazia, porque eu gosto de andar descalço. Eu em casa eu pareço um pouco um mendigo. Tenho roupa furada, mole, gostosa de ficar em casa. Mas tem pessoas, por exemplo, que chegam em casa exaustos, jogam a bolsa para cima do sofá, deitam na cama com a roupa que veio de casa. Então isso é um hábito de usar a casa que pode proliferar, não só o Covid, como outras sujidades. E a sim, gente esquece, né? Existe a regra, por exemplo, dos 5 segundos. Caiu a comida no chão, se pegar antes de 5 segundos, a bactéria não subiu nela. Então, a gente não tem essas regras. Só sim, que se eu estou vindo pisei em bosta na rua, de cachorro, em catarro do outro, em meleca, porque tem gente que tem uma possibilidade, né? Tem uns caras que conseguem suar nariz assim, na rua, um lugar imundo. E a gente traz isso, querendo ou não. Então, o que acontece é que tem que chegar em casa e se prevenir. Pô, eu chego em casa, eu tenho que deslocar muito até deixar minha roupa no lugar onde vai lavar, porque a gente tem que lavar quando chega em casa, né? Eu ando de sim, sapato por dentro de casa e depois tem uma criança rastejando no chão, ou eu mesmo gosto de jogar no chão. Então a gente esquece de alguns detalhes desses. Então, por exemplo, chegar e tirar o sapato antes de entrar. Se for possível, já tem um armáriozinho logo na entrada, como os japoneses têm, deixa seu sapato ali. Né? Ter a facilidade de ter um álcool gel ali perto, ou ir direto para a área de serviço, deixar a roupa toda e sair correndo de cueca, sei lá, calcinha sutiã pela casa e correr para um banheiro próximo e tomar banho. São hábitos de uso da casa que a gente tem que começar a mudar. E muitas vezes a gente, né, a maioria de nós, quando tem entrada pela sala e pela área de serviço, a maioria entra pela área de serviço e já deixa as coisas sempre em cima de um mesmo lugar, que é onde você vai pôr comida depois. Então, é estar atento para esses usos da casa. Imagino que é mais importante do que trocar a arquitetura mesmo, porque isso não faz sentido nesse momento e nem daqui a pouco, né? Isso vai mais grana. sim. E contratar um arquiteto, Fabiano, é caro? Então, eu já te ganhei como cliente aí, Jorge? Então, Jorge, eu não sei, cara. Eu tenho para mim o seguinte: caro é qualquer dinheiro que você coloque que não dê algum tipo de retorno. Né? Sim, Então, por exemplo, eu tenho um celular que tem 1 milhão de funções, mas que na prática é um dos mais baratos que tem. Eu preciso de um celular que bata uma foto razoável. Eu não preciso de uma super foto, porque primeiro que o operador da foto, que sou eu, não é tão fotógrafo assim. E depois, na hora que essa foto vai para uma rede social, a própria rede compacta. Então, para mim, é muito caro comprar um celular de 5 mil reais. Mas por que se compra? A gente vai justificar porque tem uma boa foto. Não, porque ele tem funções. Mentira, a gente não usa. A gente não usa o celular deitado. A gente faz assim para dar like. E se precisar de 3 toques, não dá like. Então, para mim, é caro aquilo que não traz um valor para mim. Só que se eu sou apegado, eu gosto do status que ele traz, ok, eu pago 5 mil e não é caro. Só em termos de grana. Há, por exemplo, uma matéria que está até aí no acesso que a gente fez. Que casa é mais barata? Casa de um andar ou de 2 andares? Tendo a mesma metragem quadrada. A tendência das pessoas, peraí, casa de 2 andares é mais cara. Errado. Casa de 2 andares é até 20% mais barata. E quem sabe disso? Quem vive disso. Então sim, você pode quebrar paradigmas com o conhecimento técnico que tem. Então eu vou gastar, sei lá, 2% do valor da obra com um arquiteto. Mas se ele vai me economizar 20%, é caro ou barato? Vou gastar sim, 5% com o arquiteto, é caro ou barato? Né? Ou fiz a casa de um jeito que depois não me agrada, que me traz doença, que eu vou ter que ficar mudando sempre. Isso é caro. Eu sim. acho que cada um na sua área vai trazer informações da sua área que vão agregar valores reais. Uhum. Agora, arquitetos que vão vender, além desse conhecimento, eles vão vender o status. Ah, sei lá, eu assinei meu projeto aqui em Juiz de Fora com o arquiteto X, que é famoso. Ok.
Você quer esse status de falar que o seu arquiteto é aquele e ele vai cobrar por isso. Né? Há lojas de roupa famosíssimas em Juiz de Fora, famosíssimas, que as roupas são produzidas no quintal. Que eu já Sim. vi essas roupas sendo produzidas no quintal, com costureira normal. Não é gente lindíssima, loura, de olho azul, com dente branco, Sim. brilhante. Não, são pessoas normais que estão ali, têm os seus problemas, que são pobres. Essas estão produzindo a roupa dos milionários. Só que aí, por que essa roupa passa a valer? Porque a pessoa vai pegar o selo famoso, colocar na roupa e falar, essa roupa agora é marca X. Então ela Sim. é lógico que ela tem um design por trás, ela tem um estudo por trás, mas o que está valendo muito é o status daquilo ali. Há arquitetos assim, e não estou desmerecendo de forma alguma que um dia eu chegue a ser um desses. Eu Sim, vou com certeza. trabalhar a mesma coisa e ganhar mais. Entendeu? Uhum. Ótimo. Mais algum assunto que você queira abordar, Fabiano? Eu acho que esse aí, né, para a saúde, há realmente, o Jorge, questões que elas são mais óbvias, né, que todos sabemos de cara, e há questões que são muito, mas muito sutis, né? Sim. O meu espaço ele pode influenciar o meu humor, pode abaixar a minha imunidade, as cores colocadas de uma forma adequada podem me ajudar ou não a estar bem no meu espaço. Então, vai até com relação ao encontro da sua última pergunta, que é caro ou não? Não sei, ele é importante, há um estudo para isso, né? É uma disciplina, se estuda, se vive disso, e é muito mais do que estética. Eu acho que a arquitetura é inclusive estética, mas ela é muito mais do que isso aí. Aí nesse momento a gente está falando de saúde, como eu comecei falando. O primeiro passo para qualquer um que vai montar um hospital, um restaurante ou qualquer coisa que mexa com saúde é obrigatoriamente aprovar na vigilância sanitária. E a primeira coisa que a vigilância pede é um projeto arquitetônico, de acordo com as normas de saúde. Então, você vê, Sim. ela começa do básico, né? Se a gente pegar em Maslow, aquela pirâmide famosa lá, a primeira coisa que o homem tem que estar é vivo. Então a arquitetura ela já entra no vivo e vai até o status, né, que é saúde, economia, sociabilização, status. Então a arquitetura ela passa por tudo isso. E a Sim. gente só vê o status hoje em dia, que também é importante, né? Afinal a gente não é um bicho só, a gente é um bicho com razão e a razão para bem ou para mal usa o status também. Sim, ótimo. Fabiano, nosso tempo está encerrando, né? Eu agradeço a sua participação aí, e as pessoas que acompanharam também. Tá bom, eu agradeço o convite, tá bom, Jorge? Com Bom certeza. sábado aí para nós. Saúde. Falou, muito obrigado. Tchau. Um abraço.